Sabe quando aquela amiga chega na gente contando alguma coisa que ela fez, contando algum erro que ela cometeu, e a gente pacientemente escuta a pessoa e no final a gente diz pra ela: amiga, tá tudo bem. Meu, você não é perfeita, entendeu? Você não é obrigada a acertar tudo o tempo todo, a ser fantástica em todas as coisas. Nós somos seres humanos, sabe? A gente erra. A gente erra com as pessoas vão errar com a gente. E a gente precisa aprender a pensar sobre isso, aceitar isso, entendeu? E tá tudo bem se você errou. Então, autoamor é sobre isso, sabe? Essa semana que passou a gente tava conversando lá no grupo das amigas da faculdade, né? E a gente levantou o tema como você se vê. É meio que um grupo terapêutico, sabe? Que a gente faz muitas trocas. E surgiu essa questão, como você se vê? Qual é a imagem que você tem de você? E aí eu falei para as meninas, eu falei, olha, desculpa, pode parecer muito arrogante, mas eu preciso dizer uma coisa. Eu gosto muito de mim. Eu gosto da pessoa que eu me tornei. Porque apesar de ter muitos defeitos, e eu sei falar quais são esses defeitos, o que eu tô trabalhando hoje, o que eu observo em mim que eu gostaria de mudar, apesar de todos esses defeitos, eu gosto muito da vontade que eu tenho de mudar, da vontade que eu tenho de fazer diferente. Eu sei que eu tenho esse defeito, mas eu também tenho essa qualidade, sabe? Não é sobre passar pano pra mim, é sobre me ajudar a lidar com aquilo que eu tenho dificuldade. E é, muitas vezes, um problema a gente gostar da gente, sabe? Porque não foi isso que a gente aprendeu. O que a gente aprendeu é falar mal da gente, tudo bem, é bonito, porque é um sinal de humildade. Agora, falar bem da gente, isso não pode, porque isso é arrogância e isso é prepotência. Eu não tô falando sobre alimentar padrões narcisistas. Eu não tô falando sobre a gente ficar olhando só para as nossas qualidades e ficar justificando os nossos erros, os nossos defeitos, sabe? Ai, sabe aquilo lá? Então, eu fiz aquilo lá porque, sabe o que é? Há muito tempo atrás eu tive um problema e aí eu fiquei com isso e agora eu reajo dessa forma, entendeu? Então, fazer o quê? É o que temos pra hoje. Mas é sobre eu me apoiar e eu estar comigo para as mudanças que eu quero fazer. Não adianta eu ficar me criticando, não adianta eu ficar me lembrando tudo que eu já fiz de errado na vida, não adianta eu ficar me martirizando porque eu perdi aquele tempo, porque eu tomei aquela atitude ou porque eu fiz aquela escolha, entende? Isso não vai melhorar em nada. Esses dias eu tava conversando com uma amiga e ela tava me falando sobre a mágoa que ela tem da mãe dela, porque no primeiro dia de aula da vida dela, a mãe dela chegou na porta da escola e simplesmente jogou ela lá dentro, com aquele monte de gente, com aquela confusão. E ela percebia todas as outras crianças de mãos dadas com as suas mães, as mães levando, as mães se interessando em saber aonde que era a sala de aula do filho e deixando o filho na porta da sala de aula. E a mãe dela simplesmente largou ela lá no meio de todo mundo e ela que se virasse, sabe? E ela tava me falando sobre essa mágoa. E eu fiquei refletindo e me perguntando quantas vezes na vida a gente faz isso com a gente. A gente pega a gente, joga a gente lá no meio da confusão, no meio do problema, sabe? Não se apoia, não tá ali pra dentro desse diálogo interno poder dizer, olha, tô aqui com você, sabe?
Acertamos? Ok, vamos continuar. Erramos? Ok, vamos bancar esse erro. O que a gente precisa fazer para consertar isso? Precisamos pedir desculpas para alguém? Precisamos... O que a gente precisa fazer para consertar isso? Sabe assim? A gente muitas vezes solta da nossa mão. Se amar é sobre isso. É sobre, através desse diálogo interno, e não tem auto-amor se não houver diálogo interno, seja ele consciente ou inconsciente. Tem que ter essa conversa aqui dentro de nós, onde a intenção não é passar pano pra mim, entendeu? Não é passar pano pra gente. A intenção é dizer pra gente: não importa o que você seja, eu amo você, eu quero aprender a te aceitar. Porque no momento em que eu te aceitar, Naná, do jeito que você é, a gente vai encontrar uma forma de mudar isso que nos incomoda. Entendeu? Olha a diferença. E aí, a gente não se apoia. A gente se critica em tudo, a gente se coloca lá embaixo, ou então muitas vezes lá em cima, numa postura de superioridade, porque quando eu me acho uma porcaria, muitas vezes eu preciso me colocar nessa postura de que eu sou o máximo. Eu me coloco lá em cima, eu me coloco lá embaixo, eu não me apoio, eu só me critico, eu acho que tudo que eu fiz na vida é errado e eu continuo seguindo esse padrão. E nunca vai estar bom. E nunca eu vou conseguir enxergar uma qualidade em mim. E eu nunca vou conseguir perceber algo que eu faça de bom. Entendeu? Sabe? Tipo, calada, você já tá errada já. E daí, como que a gente vai ter harmonia, né? Como que a gente vai viver em paz? E é nesse momento que as pessoas falam que essa paz começa dentro da gente. Já li vários livros que falam sobre isso. Porque é a partir desse diálogo interno, é a partir do momento em que eu decido colocar um pouco mais de amor, de compaixão, de compreensão aqui no meu mundo interno, é que de alguma forma isso se manifesta no mundo externo. Mas não é que isso se manifesta, tipo, aparece como mágica, entendeu? É simplesmente porque nesse exercício eu aprendo a lidar melhor com as questões, com as minhas questões e, consequentemente, com as questões dos outros. E aí, a partir do momento que eu vou aprendendo, vai ficando mais fácil. É que nem conta de matemática. Se você não sabe, é difícil. Quando você vai aprendendo, uma hora você faz de cabeça. Entendeu? Não acredito que eu ou qualquer outro ser humano normal aqui neste planeta consiga um dia praticar todas essas questões que dizem respeito ao autoconhecimento assim com tanta facilidade. Mas isso não significa que a gente não possa seguir nessa estrada, trilhar esse caminho, buscando autoconhecimento, buscando mais harmonia, buscando mais compreensão de nós e da vida, para que a gente possa fazer a melhor passagem possível por esse planeta, sabe? E aí, me desculpa se te soa estranho, mas eu gosto de mim, de verdade. Tenho muita coisa pra mudar, tenho muita coisa pra melhorar, mas tô aqui comigo, tamo junto.